Olá você, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos falar uma conversa honesta. Por que eu sou anarcocapitalista? Porque algumas pessoas falam, ah não, mas o cara tem esse fanatismo anarquista. Cara, deixa eu te explicar por que eu sou fã dessa ideia. E é uma questão de coerência moral. Começamos um termo bonito, né? Faz a coisa parecer melhor. Moralidade é a diferença entre certo e errado. O que é bom, o que é mal. E você tem que ser coerente. Isso é uma outra frase de efeito. Um valor moral abandonado não pode depois ser reclamado. Por exemplo, se eu falo matar alguém, homicídio, não defesa, homicídio, é imoral, é errado, é mal, eu o condeno. Então todos os homicídios são maus, são errados e eu condeno. Todos. Eu não posso. É um valor moral. É sim ou não. Ele é binário. Não tem, olha, veja bem. Não tem. É mal. Não estou falando de defesa. Se você se defende é outra coisa. Eu não posso falar, olha, é mal. Porém, meu irmão matou um cara, mas o meu irmão pode. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Se eu aceitar esse, eu renuncio ao valor moral de que homicídio é errado. Eu renunciei a ele. Eu falei, porque você não pode falar todos são, exceto esse. Não, todos são ou todos não são. E uma vez que eu aceito um, eu tenho que aceitar todos. Se eu aceito um e não aceito os outros, eu não estou falando do valor moral do homicídio. Eu estou falando de conveniência. Se eu falo roubo é errado, alguém tomar a minha propriedade, a minha pessoa, os resultados do meu trabalho sem o meu consentimento é errado, é imoral, é mal e eu condeno. Todos devem ser. Se eu aceito um, eu não posso então reclamar moralmente de que alguém me assaltou. Tudo que eu posso, a rigor, dizer é que aquele assalto me convém e este assalto não me convém. E o valor moral, aquilo que norteia o que é certo e errado nessa sociedade, não é a moralidade, não é a razão, não é o debate de ideias, e é sim a minha conveniência. E a sociedade deve se organizar conforme a minha conveniência. E quando você fala isso, você precisa rezar que os outros concordem com a sua conveniência. E de maneira geral, nós temos no Estado uma concordância, que é o roubo do Estado, porque imposto é roubo, quando ele rouba, você acha que te convém. Eu ganho alguma coisa. Mas não é que você acha isso. Para o Estado convém te roubar. Para o governante convém te roubar. Para você, você percebe que convém. Agora, se você mudasse de ideia, qual é a conveniência que está reinando? A sua ou a dele? A sua ou a do governo? Porque se ele mudar de ideia sobre te roubar, você vai continuar sendo roubado? Não. Se você mudar a ideia sobre ser roubado, você vai continuar sendo roubado? Vai. Não é a sua conveniência que está regendo essa sociedade. Porque quem aceita, quem fala, olha, imposto é roubo, eu sei, mas, olha, cara, você não pode mais, então, moralmente, de uma maneira coerente, dizer que imposto é roubo. Você não pode mais dizer de uma maneira coerente, que alguém te roubar é errado. Porque você aceitou um, então você aceita todos. Você pode falar da sua conveniência. Olha, isso não foi melhor para mim. Aí é aquela coisa, você na prática, não estou dizendo que você está fazendo isso, que você é um canal, mas na prática, no discurso mesmo, na análise do que a gente vê, o que está realmente sendo dito lá, bom, eu prefiro assim porque me é conveniente. E como eu falei já, você tem que continuar torcendo, você tem que torcer, rezar, esperar que os outros concordem com a sua conveniência. Bom, mas e se não? E se os outros não concordarem com a sua conveniência? Bom, você tem um conflito. Um acha que é conveniente, por exemplo, estupro. Ele acha que é conveniente te estuprar. Você não. Então agora a gente vai ter um conflito. E um dos dois vai vencer. E no processo vai ter uma destruição, claro. Todo conflito destrói algo. Tem perdas no meio do caminho. E uma conveniência vai triunfar e o outro vai se ferrar. Uma vez que você abandona um valor moral, você entra no conflito. Porque o valor moral é uma direção, é um norte.
Isto é mal, então todo mundo reconhece que é mal porque isso aqui sempre é mal. Imposto é roubo. Escravidão é errado. Coerção estatal é imoral. Eu acho coerção imoral. Então eu rejeito todas, inclusive a do governo. Não é porque eu não gosto de pagar imposto, eu não gosto, mas não é por causa disso. Não é porque eu não gosto da Dilma. É porque imposto é roubo. E roubo é roubo, eu não gosto de roubo, então eu condeno todos. Mesmo aqueles que não me convém condenar. Seria muito conveniente para mim ir no mercado, na padaria, pegar o que eu queria e vir para casa. Porém, eu não faço isso porque eu reconheço que é imoral. E provavelmente porque o segurança me dá umas porradas muito massa também, mas enfim. Você tá entendendo? Se você rejeita isso, você não tem mais um norte, o que é bom e o que é ruim. Você resta a lei do mais forte. Isso que é engraçado, as pessoas criticam o anarcocapitalismo como se fosse a lei do mais forte. Não é o contrário. O Estado é a lei do mais forte. Porque o Estado é a estrutura pela qual outros vivem do seu trabalho. Porque eles têm a força física, a capacidade de violência para fazer você concordar com a conveniência deles. Eles governam porque eles são, em última análise, os mais fortes. É por isso que governos desarmam uma população. Você acaba com um conflito. E você acaba com esse conflito físico, você acaba com a guerra entre pessoas. Todo mundo quer hoje é democracia, essa palhaçada que a gente tem hoje, que é bandos de minorias de todos os tipos diferentes tentando uma roubar a outra através do governo, através de tarifas, através de impostos, através de regulamentações, através de burocracias, um tentando ferrar o outro para fazer valer a sua conveniência através do meio político, que é um meio inerentemente violento. A política é a violência, é a lei do mais forte. Isso eu rejeito moralmente. Isso eu coloco. Violência, iniciação de violência é imoral e ponto. É uma questão de filosofia. Não de conveniência, não porque eu acho o cabelo da Dilma feio, não porque eu queria andar de tanque na rua. É uma questão de coerência filosófica, de retidão de ideias e de valores morais. E quando você rejeita eles, você não só tem esse conflito em pessoas, mas você também tem um conflito de morais. Porque, por que eu rejeito o Estado? Por moral objetiva. Objetivamente, eu provo que violência é imoral. Objetivamente, eu provo que roubo é imoral. Se eu rejeito isso, eu não tenho mais uma moral objetiva. Eu não tenho mais uma moral argumentativa. Eu tenho uma moral de conveniência. Então não só a gente tem um conflito de sociedade, de um tentando ferrar o outro, roubar do outro, e se você não tentar fazer isso, o outro vai tentar, então você tem um incentivo muito grande para perder tempo se defendendo ou atacando os outros. Mas você também acaba com um conflito de moral, de falsas morais, de pessoas tentando erguer sistemas de morais falsos, incorretos, e um violentamente tentando impor no outro. Ao invés de, como Ayn Rand clamava aos prantos das pessoas, que elas ouvissem uma moral objetiva, baseada em fatos, baseada em argumentos. Enquanto a gente se recusar a fazer isso, enquanto a gente insistir na ideologia estatal, a gente vai ter violência, a gente vai ter conflito. Se você quer alguma esperança de abolir a lei do mais forte, primeiro a gente precisa abolir, tirar, parar de defender a ideia de Estado. Por favor, gente. A questão de coerência filosófica. Por isso que eu sou anarcocapitalista. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. E eu entendo se você... aspas. Você não é obrigado a ser isso agora, você não é obrigado a entender, você não é obrigado a aceitar. Mas, por favor, pense no assunto. É só isso que eu te peço. Só isso. Tchau, tchau.